e, e gentilmente aceitou esse convite de estar aqui conosco hoje para falar sobre direitos fundamentais, né, sobre gerações de direitos fundamentais, trazendo uma perspectiva do que é difundido na Argentina. Né? A nossa turma aqui ela é pautada em direitos fundamentais, né, direitos humanos, e os alunos já têm uma bagagem então no segundo e no terceiro semestre e ansiosos pela sua exposição, professor Damião. Então, publicamente, eu quero agradecer o seu honroso aceite, né, desse convite, dizer que a gente sempre está de portas abertas e sempre é uma honra compartilhar do seu conhecimento aqui com os meus alunos. A primeira coisa que tenho que dizer é, desculpe por meu portunhol, vou tentar falar para que vocês compreendam. Vou ter também um pequeno PowerPoint para que vocês possam ver. O PowerPoint está em espanhol, eu fiz há uns instantes, previamente a nossa ligação. Então, vou tentar que vocês compreendam neste idioma particular que é o portunhol, que é uma coisa estranha do português, espanhol, argentino e uma coisa assim meio carioca, uma mistura. Bom, primeiro que tudo, muito obrigado a todos e a todas os presentes, ao professor Mateus, porque, como eu falei, somos amigos, compartilhamos muitas atividades juntos. São muitos anos que temos a oportunidade de trabalhar, de fazer coisas. Então, para mim, uma nova oportunidade de voltar a ele um pouco do carinho que sempre ele tem comigo. A primeira coisa que quero compartilhar com vocês é que tenho uma ideia com o Mateus, de professor, de compartilhar a situação das gerações de direitos. Porque, nesta oportunidade, quero falar dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Nestes tempos de pandemia, na Argentina, as pessoas pensamos que na situação do Brasil é muito grave, não? Tem muitos mortos, tem muitos contagiados, tem muitas pessoas que estão passando muito mal. Mas na Argentina nós também temos um problema muito grande também, que neste momento, não sabemos se ou melhor é a solução, ou melhor é a solução ou o problema. Porque temos uma economia que está muito baixa, está fechada a economia, temos muitos trabalhadores que estão perdendo seus empregos, seus trabalhos, a oportunidade de ter um sustento econômico, uma moeda, a menos, para poder dar um sustento à sua família. Então, é uma situação muito grave. Então, o que nós estamos pensando até que o Estado pode pensar em políticas socialistas, políticas de estado de bem-estar, sim, a oportunidade de cair em um estado de mal-estar, não? O estado de mal-estar para nós é uma realidade na Argentina, porque temos situações que temos que afrontar todos os dias, temos que fazer pagamentos, como todos vocês, como sempre, todos. Uma vez que o professor Mateus compartilhou comigo também, eu tive a oportunidade de participar em canal de TV de Unicesumar. Uma das coisas que falei com Elaine, era? Elaine, foi a situação da crise que temos na Argentina, a situação da crise da Argentina, a situação da crise do Brasil, mas eu sempre na Argentina sempre a Argentina tem crise. Não conhece outra forma de viver, não conhece outra forma no argentino que viver que é como a crise, uma moeda muito abaixo do dólar, uma moeda que tem que ter muitos pesos para poder ir ao Brasil, para poder ter uma vida digna, é uma situação que sempre é muito grave. Então,
isso para nós não é uma novidade. Mas a situação com coronavírus, com Covid-19, é uma nova... planteia um novo cenário, uma nova tese que temos que encontrar uma solução pronta. Então, eu pensei para hoje, para compartilhar com vocês, neste tempo, um instante, tem também uma atividade para você, as gerações dos direitos humanos. Está bem? Falei bem, professor? Sim, perfeitamente. Obrigado. Então, eu tenho aqui a você, então eu falo para aqui, para você eu tenho que vir para lá. Então, a situação das gerações de direitos, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que vou ver se não tem problema com isso. Professor, nós Sim. falamos portunhol. Vocês também falam portunhol? Agora, este não. Desculpa, estou tentando solucionar esto. Pode agora? Assim sabemos? Pode ver? Tá dando para ver. Tá. Sim. Direitos fundamentais, gerações de direitos, pode ver isso? Perfeito. Bem, aí tem meu nome, se ninguém compreendeu qual é o nome do palestrante, do expositor, lá tem. Aí tem como a data de hoje, para recordar que estou com vocês. Bom, então, como falava, os direitos fundamentais, tem uma situação, é uma coisa que nós temos sempre que ter a oportunidade de recordar que a fundamentalidade dos direitos humanos, dos direitos mais importantes na vida, não? Tem também uma forma de fazer uma classificação, não? Como todos os direitos, você vai vendo diferentes classificações. Então, nesta situação, os direitos humanos planteam uma quantidade de inconvenientes, de situações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que quero contar é os problemas da fundamentação. Não? Como estão vendo vocês, o problema da fundamentação dos direitos humanos é uma situação que também está vinculada com os problemas de quando nós queremos, por exemplo, conceptualizar os direitos, não? Pensamos que os direitos humanos, mientras nós digamos que são os direitos mais importantes, que são os direitos que tem todas as pessoas do momento que começam a vida humana, que saem do ventre da mulher, mas agora os direitos humanos têm uma problemática muito mais grande, que é a primeira coisa, en espanhol falamos la derecho-humanización o la constitucionalización del derecho privado. Entonces, o problema que nós temos agora com que os direitos humanos vão fazendo uma ramificação por todo o direito privado e público é que estamos perdendo a distinção dos direitos humanos por um lado e que não é os direitos humanos. Vocês compreendem a problemática nesta tese? Sim, há uma dificuldade, uma crise, né, professor, com relação a identificar o que é direitos humanos. Tudo virou a ser direitos humanos, né? Isso, professor, muito obrigado. Então, a situação que nós primeiro temos, então, se falamos de direitos humanos, se falamos de um direito fundamental para a vida da pessoa, bem, temos que também ter a problemática de se eu vou fazer uma conceptualização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a problemática que vou ter também é que vou fazer mais pequeno, não? O espectro, a fundamentalização do direito, e quando eu tenho a possibilidade de conceptualizar, também estou fechando a possibilidade de ter uma conceptualização muito mais dinâmica. Estou encerrando a possibilidade de ter os direitos humanos que sempre foram muito mais dinâmicos. Por exemplo, não? Direito civil, não? Você fala, direito civil é os direitos que
etc, etc. Então, o problema que nós temos com os direitos humanos é que a conceptualização do direito civil é uma coisa que é uniformemente reconhecida. E nós, nesta parte do mundo, também não temos essa problemática. Mas, se queremos compartilhar nossos conhecimentos, nossas pesquisas com outros hemisférios do mundo, o problema que vamos ter é que os direitos humanos aqui são uma coisa e lá são outras. Bem, essa é a primeira coisa que queria compartilhar com vocês. Segundo, o que nós falamos em espanhol é ordem de prelação, ordem da ubicação, ordem de importância que tem os direitos. Bem, a problemática que nós temos aqui é a ordem de prelação dos direitos é dos direitos ou das normas ou das leis, não? Se eu penso que os direitos são mais importantes dentro, não, da qualificação, dentro da classificação dos direitos humanos, penso que tendo direitos humanos que são mais importantes, mais fortes que outros, estou cometendo um erro, estou cometendo uma falta grave de conceptualização dos direitos. Eu preciso fazer uma diferenciação entre da ordem de prelação, ou seja, direitos mais importantes ou normas mais importantes. Compreendo que a Constituição Nacional, a Constituição Federal do Brasil, é mais importante que uma lei. Compreendo que os direitos os tratados sobre direitos humanos, por exemplo, são mais importantes que uma lei. Mas não é que os direitos humanos têm mais importância que outros direitos humanos. Compreende, não? A distinção disso? Sim. Bem, então, e depois, bom, o tema que temos para hoje, não? A geração dos direitos humanos. O problema da compartilhar a pantalla completa é que vocês não têm a possibilidade de ver-me a mim, não? Você não está vendo-me. Estamos vendo, professor. Para nós aparece a sua apresentação e na coluna lateral a sua foto. Bom, que sorte que você tem. Então, o problema que nós temos com as gerações de direitos humanos é, em princípio, que as gerações de direitos humanos é uma classificação que tem que ver com uma característica histórica, não? Está basada na aparição, no reconhecimento, não, cronológico dos direitos humanos em ordem jurídico normativo internacional. Então, a primeira geração de direitos, dos direitos civis e políticos, não? Se referem aos primeiros direitos que foram consagrados nos ordenamentos jurídicos, tanto internos como internacionais também. Bem, os direitos de primeira geração, não? Civis e políticos, os direitos mais importantes para a nossa vida, para os primeiros reconhecimentos e principalmente as problemáticas, não, que surgiram da falta das primeiras democracias, não? Os primeiros inconvenientes dos seres humanos foram justamente com direitos civis e políticos. Tendo depois para fazer algumas aclarações, algumas descrições, mas penso que para hoje está bem isso e não vai ter problemas com esta classificação. A segunda geração de direitos, não? Os direitos de segunda geração, são direitos econômicos, sociais, culturais, bem? Então, tem um objetivo fundamental, garantizar o bem-estar econômico, acesso ao trabalho, à educação, à cultura, bem? Tudo isso que você já conhece como direitos de segunda geração. E direitos de terceira geração, não? Direitos de incidência coletiva, questões relacionadas com a solidariedade. E na Argentina, por exemplo, falamos de uma incidência coletiva, tudo isso que não tem que ver com uma classe social, tem que ver simplesmente com um agrupamento de muitas pessoas que por exemplo, vê um cartaz na rua, não? E diz, eu quero ter o corpo dessa mulher ou desse homem. Então, isso também tem uma incidência coletiva. Então, por isso, os direitos de terceira geração têm direito ao ambiente, tem os direitos ambientais, desculpe, os direitos do consumo, porque não tem que ver com uma classificação das pessoas por sua cultura ou por sua economia, tem que ver com agrupações de pessoas, bem, a ideia da solidariedade, de ter uma agrupação de gente que simplesmente vai pela rua ou tem uma vida, bem, e isso está vinculado com toda
com todas as pessoas que estão nesse lugar. Bem, e direitos de quarta geração estão vinculados com os direitos da informática, não? Desenvolvimento tecnológico, tecnologias da informação, comunicação, o ciberespaço, e também tem que ver com o acesso, não? Acesso a essa informação. Por exemplo, se eu vou a um hospital, um sanatório, não? Um centro médico, e vou fazer uns estudos para ver como estou de saúde, não? E esses resultados dos estudos não podem ser difundidos, não pode ter uma difusão pública. É uma informação privada que tem que ser muito mais cuidadosa, porque é uma informação muito sensível para mim, muito para mim, para todos vocês também. Então, isso também tem que ver com o controle da informação e o controle dos suportes tecnológicos onde vai a informação. Essas gerações que eu estava falando recém, que tem que ver com um ordem cronológico, também foram incorporadas, foram anexadas, não? Na Constituição da Argentina. Por exemplo, eu tenho aqui os direitos por exemplo, o artigo 14, não? Da Constituição Nacional, as liberdades individuais, artigo 14 bis, os direitos sociais, artigo 15, não? Proibição da esclavitud, artigo 16, a igualdade, artigo 17, propriedade privada, 18, devido processo, garantias do devido processo, princípio da reserva, igualdade de direitos para os estrangeiros, um ambiente sano e equilibrado, direitos de usuários e consumo, de consumidores. Tudo isso, por exemplo, eu fiz uma pequena consulta para vocês, não? Tendo em conta as gerações que vimos recém, que falamos recém, as liberdades individuais, sim, artículo 14. Sim. A que geração corresponde, por exemplo? Nara, você tinha alguma pergunta, professor Damião? Eu vi você levantando a mão aí. Professor Damião. Nós estamos vendo a pantalla. Aqui, aí estou vendo, perdão, desculpa. Professor, Sim. Eu entendo os direitos humanos e fundamentais como tudo aquilo que é importante para a sociedade, tudo aquilo que as pessoas acham de fato fundamental para que haja um convívio, uma sobrevivência social, levando em conta economia, educação, cultura, saúde, tudo isso. Porém, os direitos humanos em um país subdesenvolvido, ele acontece de uma forma totalmente diferente de como acontece em um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, vamos se dizer. Uhum. E nessa época de pandemia, por exemplo, o artigo 14, ele não é realizado aqui no Brasil, por exemplo. Como o senhor começou a aula dizendo, tem muitas famílias que não têm o direito de poder escolher sobre essa liberdade, de poder se cuidar da família, se privar, talvez até, né, de contrair esse vírus, por uma questão econômica, que nós aqui não temos essa condição de poder não trabalhar. Uhum. Muito bom. Uma boa aproximação no tema. Nara, não? É o nome? Nara? Nara. Muito obrigado. Por exemplo, umas coisas que surgiram dos primeiros estudos, não, da situação do Covid, foi que as primeiras pessoas que contraíram o vírus, independentemente de que era um vírus da circulação no exterior, na China e outros países também, as primeiras pessoas que foram mais sensíveis ao vírus foram as pessoas que têm mais problemas de saúde, mais necessidades especiais, necessidades básicas insatisfeitas, não? A primeira situação foi quanto mais pobreza, por exemplo, na Argentina uma situação muito particular que se você tem acesso aos médios argentinos, por exemplo, podem ver que a curva do Covid começou a subir no momento que começaram a fazer os testes nas favelas argentinas. Aí a curva do contágio começou a subir exponencialmente. Então, aí pensaram assim, ok,
Então, os pobres também têm vírus, também têm a possibilidade de contagiar. Parece como que começaram a aparecer os pobres abaixo da terra, e não. Efetivamente, tenham que, por exemplo, em outros países muito mais desenvolvidos, como você falava recém, o primeiro que pensaram foram as pessoas que têm muito mais problemáticas, que têm mais necessidades, porque são as pessoas que primeiro começam a fazer a circulação do vírus, não? São as pessoas que primeiro se enfermam, que primeiro estão muito mais graves. Na Argentina começaram recentemente, não, a fazer uma visualização desse problema. Então, o que você está falando é muito certo, muito correto para mim. Obrigada, professor. Não, obrigado a você, Nara. Então, a situação que eu falava recente da geração de direitos e a Constituição argentina, por exemplo, se você tem uma pergunta, tem que dizer uma coisa, valem porque eu não estou vendo as caras de vocês. Estou somente mirando o PowerPoint. Desculpa, hein? Então, a situação que nós temos, por exemplo, na Constituição argentina, no artículo 14 da Constituição Nacional, bem, claramente são direitos da primeira geração, não? Apareceram primeiro na Constituição, a Constituição argentina tem uma imperatividade nos primeiros artigos, sempre que os primeiros homens da liberdade, o primeiro que quiseram fazer é proteger seu patrimônio, não? Proteger sua propriedade privada. Então, os primeiros artículos sempre são da primeira geração dos direitos, não? Por exemplo, o artículo 14 bis, que é uma incorporação na Constituição peronista, não? Uma reforma constitucional de Perón, incorporou os direitos sociais. Os direitos sociais começaram a funcionar na Argentina ano 1949. É uma incorporação muito moderna, como se diz, da modernidade para constitucionalismo na região, e o constitucionalismo argentino foi muito boa. Uma ideologia muito do comunismo incorporada na Sudamérica em 1949. Foi muito bacana, muito especial para nesse tempo. Da proibição da esclavitud, esse é um artigo muito lindo, né? Também muito real de como era a situação da Argentina. Por exemplo, começa dizendo na Argentina não tem escravos, mas se fica algum por aí, ou seja, aclara que a Argentina não tem escravos, mas se fica algum por aí, então e ingressa na Argentina é livre. Então é muito lindo pela historicidade, não, do artigo. Artigo 16, não, igualdade. Os direitos de primeira geração, não, de direitos, liberdades individuais, de liberdade política, participação política, não, tinha a bandeira da liberdade, mientras os direitos de segunda geração estavam traçados pela igualdade, não? A ideia é uma igualdade das pessoas, independentemente das problemáticas econômicas, das eleições culturais, da situação social de cada grupo de pessoas. Então, a igualdade, por exemplo, que temos no artigo 16, um artigo de segunda geração. Depois, os próximos, que são também muito interessantes para, se vocês gostam alguma vez, ter acesso à Constituição Nacional da Argentina, podem ver. Mientras que artículos 41 e 42 são da reforma da Constitucional de 1994, quando incorporou nossa Constituição artigos que têm a ver com situações de ambiente sano, de situações ambientais, problemáticas ambientais dos anos 90 e os conflitos dos direitos dos usuários e consumidores. Então, é uma forma que nós temos na Argentina de ver um reflexo das gerações de direitos, também na Constituição, como foi organizada a Constituição mesma de 1863, nada adelante. Bem, depois isso é uma coisa muito específica da nossa Constituição, dos meios de defesa, as garantias, não? Nosso artigo 43,
amparo, amparo coletivo, habeas corpus. Amparo para nós é a sua medida de segurança, não? A medida de segurança, nós falamos amparo, bem? Uma situação de excepcionalidade que é para pessoas com discapacidade ou situações que são muito graves e precisam fazer uma medida muito rápida, muito expedita. Como? Acho que a Nara tem uma pergunta para fazer aí. Sim. Professor, desculpa, eu pergunto mesmo, tá? Professor, os nossos direitos humanos hoje, para nós termos eles, pessoas antes de nós lá atrás tiveram que lutar muito. Na sua opinião, você acha que os jovens de hoje que falam, que lutam pelos direitos humanos, visando economia, cultura, saúde, educação, você acha que eles lutam de uma forma correta pelos nossos direitos humanos, que vai refletir lá no futuro? Desculpe, Nara, pero cortou quando você estava falando, se pode repetir a pergunta, desculpe. Os nossos direitos humanos atuais hoje, nós conseguimos eles porque pessoas lá atrás lutaram muito por eles. Você acha que hoje a nossa sociedade, conforme ela se move, os interesses vão mudando? Você acha que os jovens de hoje, na sua opinião, lutam pelos direitos humanos de uma forma correta, que vai refletir no futuro como uma coisa benéfica para a nossa sociedade? Compreendi, muito obrigado, Nara. A situação que nós temos agora, é que eu puedo ver como eu sou uma pessoa jovem, por exemplo, não? Tenho 36 anos, então estou aproveitando as lutas anteriores e começando lutas novas, não? Minha mãe, meu pai não falavam dos direitos das mulheres, por exemplo, bem, e essa é uma luta que nós temos que fazer agora, os direitos das mulheres, os direitos das meninas, não? As garotas, por exemplo, não? A luta que tem no Brasil, não? Eu luto como garota, acho que é uma coisa assim. Por exemplo, é uma necessidade que temos que ter todas as pessoas para começar a fazer uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária. Então, acho que os jovens de hoje vai aprender, vai ter que fazer novas lutas, vai aparecendo novas problemáticas. Sempre penso que mientras nós, quando éramos uns meninos e jogávamos na rua. Hoje meu filho não conhece o que é isso. Eu jogava a pelota, não? Sempre pensava que fazia um gol a Grêmio no último minuto, como isso Pity Martínez, por exemplo, não? Então, festejava. Isso foi um exemplo, não estou falando em sério. Então, e a mano do jogador, uma situação muito então, estou recordando estou lembrando muitas coisas boas. Então, essas coisas meu filho não conhece o que é jogar a futebol na rua, que o carro se detenha para que eu recoja o balão e siga jogando futebol, ou deixar a bicicleta, como se fala? Bicicleta. Deixar a bicicleta na porta, entrar na minha casa, depois voltar e a bicicleta está, não? Agora não. Agora eu deixo a bicicleta, entro na minha casa e quando volto não tem casa tampouco, também uma coisa muito triste para neste tempo, não? Então, eu penso que os jovens o primeiro tempo não vai aproveitar as coisas porque nós também não aproveitamos as lutas de outros. Sempre temos um tempo para reconhecer as lutas anteriores e depois vai ter que fazer novas coisas, porque agora começa Nara, você é muito jovem também, mas agora começa uma nova era, uma nova situação, não? Ou por exemplo, o Covid planteia uma problemática que ninguém pensou que podíamos ter, não? Na Argentina, no Brasil, existiu há muito tempo uma plaga, uma febre amarela, coisas assim que talvez não sei, situações muito longe
dos centros, dos epicentros das cidades e isso. Agora os jovens vão ter novas problemáticas, por exemplo, das pequenas guerras, batalhas químicas, não? Como o Covid ou outras coisas, ou discriminação por questões de gênero. No, meu avô, por exemplo, uma vez ligou a mim, Damião, você tem que fazer uma explicação de uma coisa. Sim, avô, conte. Eu sou homossexual ou heterossexual? Eu falei com o avô, estou muito preocupado porque você está perguntando. Não, porque eu gosto das meninas, mas eu quero saber se eu sou homossexual ou heterossexual, eu não compreendo. Então, essa problemática que meu avô pensou que nesse momento era muito importante, porque eu não queria não queria ser conhecido como homossexual, por exemplo. Nossos hijos, nossos filhos, não, vai aí correndo e vai ter uma família multiparental, vai ir almoçar a uma casa, vai ter 3 pais, 2 pais, uma mãe, 2 mães, e isso vai ser uma realidade para elas. Então, acho que o primeiro que temos que pensar é uma nova forma de respeitar as pessoas, e isso também é uma tarefa muito importante para a academia, não? Os acadêmicos, como o professor Matheus, como quem estou falando, como outros professores, temos também a responsabilidade de dar aulas e começar a falar mais inclusivamente, tentar os alunos que compreendam todas as coisas e deixar atrás uma forma de ensinança, de ensino, de despectiva, violenta. Temos que pensar uma nova forma, porque as pessoas que como vocês, não, que são jovens e isso, tem muita informação, não? Agora temos um excesso de informação, por exemplo, não? Porque temos as fake news, temos informações boas, informações estranhas, temos grupos de médias, não? Muito grande, não? Então, isso também é uma manipulação da opinião pública. Temos que compreender que as pessoas hoje estão bombardeadas, não sei se compreende a palavra, não? Tem um bombardeio de muita informação, muitas coisas, não? Então, já às 8h30 da manhã, tem muita informação. Además, porque estou falando muito, senão tem muita informação. Então, temos que tentar viver um pouco mais felizes, não? Incorporar a felicidade às constituições pode ser uma boa ideia. Então, a ideia, por exemplo, nesta palestra, por exemplo, que estou fechando agora, acho que não tem muitas coisas mais. As palavras finais. Então, acho que a ideia principal de tudo isso foi que podamos compartilhar, por exemplo, como fizemos com Nara, que a situação dos direitos humanos não é uma coisa que fica longe do direito, fica longe da aplicação do direito ou da prática do direito. Os direitos humanos temos sempre, não? Eu sou, por exemplo, tenho meu trabalho, tenho meu escritório, tenho muitos juízos de direito de família, e muitos falarem, você faz direito de família, mas é professor de direitos humanos, não? Os direitos humanos, por exemplo, quando eu tenho que pedir os alimentos para, não, na pensão alimentícia para um filho, tenho que pensar os direitos humanos desse menino. Tenho que pensar os direitos humanos dessa mãe que está trabalhando todo o tempo, ou o pai que está trabalhando todo o tempo e que tem que pensar o menino, as situações. Então, eu penso que se pensamos que os direitos humanos estão lá que estão longe daqui, que não temos a oportunidade de incorporar a prática do direito de sempre, do direito privado, público, o que seja, estamos equivocados, é uma falha que os advogados sempre tiveram e que nós temos que recuperar. Temos que recuperar a conscientização de direito, bem, incorporando-lo à prática de todos os dias. Essas são minhas palavras. Ok, eu tinha para compartilhar com vocês. Aqui tem meu correio eletrônico, por se algum de vocês tem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar vocês para falar de alguma coisa. Fico sempre, Mateus, o professor Matheus pode dar fé disso.
sempre fico à disposição e sempre todos aproveitam de minha nobleza. Eu fiz uma brincadeira ontem com o professor Damiano, né? Eu falei, olha, aproveitando da sua nobreza, então já vamos começar amanhã, né? Igual o Chapolin Colorado. E ele gentilmente, né, se dispôs a estar aqui conosco, né? Sempre trazendo reflexões importantes desse tema que é essencial para a dignidade humana, essa perspectiva moderna de que nós temos aí em relação aos direitos humanos e fundamentais, né? E percebam que é uma análise muito diferente, né? E complementar aquilo que nós acabamos discutindo, né? Nas nossas aulas aqui, vamos dizer assim, no ordenamento jurídico brasileiro, né, professor Damião? Mas eu acredito que falta muito uma união de ideias e de opiniões, de esforços, para que a gente possa trabalhar junto, porque as necessidades que nós temos aqui no Brasil, elas são muito semelhantes com as necessidades de outros países da América Latina, né? Então, eu acho que, de fato, foram muito pertinentes esse resgate histórico, né, dos direitos humanos, essa importância para nós, principalmente no momento de pandemia, em que nós vemos, na minha visão, esses direitos fundamentais de terceira geração, né, o princípio, essa solidariedade, ela se faz cada vez mais presente, né, uma vez que nós somos relacionáveis, né, somos seres. Não sei como é que vai ser para o latino-americano, né? Depois dessa pandemia, tem que ficar dando o cotovelo, né? A gente gosta do abraço, de cumprimentar, isso. Isso. E quando eu pensava nas políticas que foram assumidas pelo governo brasileiro, a diferença da situação do governo argentino, que do princípio da pandemia começaram a fazer previsões, não, a impedir ou imponer a decretar um distanciamento social obrigatório e provisional, não? Pensava que isso também é uma mostra que nós não temos a solidariedade que a situação merece, que a situação precisa, não? Vemos os países muito mais desenvolvidos, não? Como não precisaram uma decisão política para fazer as coisas bem, não? Na Argentina, também na América Latina, não? A situação é que temos presidentes muito fortes, muito ditatoriais, Hay uma frase de Juan Bautista Alberdi, que foi um constitucionalista argentino, que foi quem escreveu uma parte muito importante da nossa história constitucional, que ele falou que, vou falar em espanhol, dame un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución. E isso foi uma mostra de como vai ser nossa história, não? Sempre vamos ter presidentes que vão sentir-se como um rei, vai ser o rei de todo, com uma constituição que sempre vai tirar da manga, como se diz isso? Isto que é? Sim, uma carta na manga. Yes, vai tirar da manga para dizer, não, espera um pouquinho, senhor presidente, não tenho que fazer isso. Não é que quero fazer uma valoração política do presidente de vocês, do presidente Bolsonaro, mas, por exemplo, ele fala muitas coisas, por exemplo, não? E aqui na opinião pública, por exemplo, estaria comendo dele, porque ele fala muito, não? Os presidentes argentinos também sempre falam muito, mas há tempos que os presidentes falam e há tempos que os presidentes têm que fazer silêncio, não têm que falar. Os momentos de aguardar, de deixar que a gente tenha que fazer um duelo, um luto, não? Tem que aguardar que a situação tome uma tranquilidade. Por exemplo, para sair da situação do Brasil, a situação com os Estados Unidos, não? A situação com Norte-América é uma situação muito particular, porque o assassinato de Floyd, não? Teve uma repercussão pública a nível nacional, e o presidente muito longe de aproximar-se, de estar mais junto, de poner-se
de mais proximidade com as pessoas, eu fiz que as pessoas juntem em contra dela. As pessoas se uniram, não? Os brancos, os negros, não importa. Todos juntos contra ela. E isso é o pior que um presidente pode fazer. Senão, é porque ele não viu, não estuvo vendo, não sei, não estudou com o professor Mateus, que ensina o Príncipe de Maquiavelo, por exemplo. O Príncipe de Maquiavelo diz, tem que ser não forte, não tem que ser amigo das pessoas, tampouco tem que ser um tirano, não? E muitos presidentes de que nós estamos falando elegem a tirania, não? Sim. Muito outra situação, né, que eu percebo disso são nas ações também, né, dos presidentes. A gente aqui no Brasil percebeu algumas concorrências, por exemplo, com relação à importação de máscaras. Então não se tinha uma solidariedade. O próprio presidente Trump dos Estados Unidos, né, olha, a prioridade aqui é a América, né? Se sair vacina vai ser primeiro para os americanos, depois o resto que sobreviva, né? Então fica uma situação bem bom, com a situação das máscaras, não? Como você fala que por exemplo, ouvimos as piores situações da humanidade, não? Países fazendo pirateria de aviões e de embarcações para retener os insumos médicos, fechando uma fronteira e ficando com as coisas como se foram ladrões, não? A Argentina, por exemplo, teve que fazer muita difusão pública do Estado para que as pessoas não peguem as máscaras específicas, as máscaras dos médicos, não? Saía muito dinheiro. E as pessoas saíram correndo e compraram essas máscaras que foram muito importantes para os médicos, não para as pessoas. Nós temos que fazer isolamento, temos que ficar na casa. Para que queremos uma máscara especial para sair a buscar fantasmas? Para que não sei para que querem, mas todos começamos a pegar máscaras de tela, máscaras comuns, máscaras que as pessoas podiam fazer na casa, com álcool mesmo? Algodão? Não, álcool. Álcool gel? Álcool gel. Álcool gel, por exemplo, também temos muito problemas aqui, porque o primeiro que apareceu foi porque não temos álcool em gel, ninguém tem álcool em gel. Nós temos aqui um botelhão grande, muito grande. Minha esposa diz, não, tem que esconder, para que ninguém veja, porque senão vai entrar na casa, vai pegar um álcool em gel. Estava com medo por ter um botijão de álcool em gel. Mas aqui, por exemplo, aqui aqui uns metros aqui, temos uma fábrica que faz álcool em gel em forma clandestina, não? Isso é muito perigoso. Temos aqui na Argentina muitos casos de pessoas que quiseram fazer álcool em gel na casa e se prenderam fogo. Nossa. Muitos acidentes domésticos, como esse. Aqui a gente tem um problema também que é inexplicável, mas quando surgiu a pandemia, os brasileiros correram para o supermercado para comprar papel higiênico, né? Não se tinha papel higiênico. Boa. Eu não sei qual que é a motivação, né? Isso também passou aqui, porque havia um meme, não, nas redes sociais, muito inteligente, que dizia, oh, quantos mortos, pero mira, tem a bunda muito limpa, tem a cola limpa, dizia. Então, essa é uma coisa muito estranha. As pessoas saíram a comprar, a pegar tudo, a ter uma sobreabastecimento na casa, uma coisa estranha. Muita falta de solidariedade, isso segura. Aí tem a pergunta que Nara fazia quais são as novas lutas que temos que ter. A solidariedade é a grande dúvida a grande dívida, não dúvida, a grande dívida da gente, nesta geração, é a solidariedade. Professora Nara, acho que tem um questionamento aí. Na sequência, acho que tem uma questão do Thiago também no chat ali, com relação
ao racismo, né? Lá tem um movimento aí em função do George Floyd, né, da morte do George Floyd, acho que o professor tomou conhecimento nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente também teve uma situação parecida, né, com pessoas que acabam morrendo na favela, enfim, né? Então, depois, se o senhor puder também comentar, mas vamos lá, Nara. Professor, você acha que depois de tudo isso que a gente está passando, com essa pandemia, com todas as restrições, aqui no Brasil, o artigo 137, que diz respeito ao livre arbítrio de você ir e vir, tudo isso foi, de uma certa forma, foi privado. Nós estamos em tempos em que nem os nossos avós viveram. Você acha que depois de tudo isso, a nossa sociedade vai voltar a ser como antes? É uma boa pergunta, Nara. Você está com muitas boas perguntas para fazer. Eu continuaria pensando dessa maneira, porque compreendo que nas coisas que você está pensando são as mesmas coisas que nossos governadores, nossos presidentes, elas têm que pensar nisso. É, o medo que eu tenho, por exemplo, a única coisa que eu tenho medo da pandemia, ademais de meus filhos enfermos, alguma coisa assim muito trágica, não, que possa passar. Eu penso em como vai ser a volta disso, não? Se nós não temos a oportunidade de aprender alguma coisa disto, eu não quero pensar no destino, nem em Deus, não estou dizendo só que se isso temos que transitar ou passar e temos que aprender alguma coisa, é justamente que a solidariedade que falava Mateus, que estamos falando com o professor, que falamos com você também, que o racismo, que perguntava Tiago, por exemplo, não são as respostas que uma sociedade neste tempo tem que ter. Bem, temos muitas coisas e não temos tempo para ter essas lutas de color da pele. É uma coisa uma coisa que não tem sentido, que não tem virtualidade, não. Agora temos problemáticas muito importantes para resolver, para questões muito importantes. E acho que a situação do racismo, por exemplo, é uma coisa muito estranha. Na Argentina nós não temos isso. Não temos isso, como estou unindo a resposta para Tiago, não? Na Argentina não temos a problemática do racismo. Temos as pessoas pobres que são marginadas, que situação da rua, não? Que não tem uma vivenda digna, não tem dignidade para o direito comum, não? Mas acho que quando na Argentina, por exemplo, temos uma problemática como essa, nos primeiros dias da pandemia, tivemos umas mostras da solidariedade que fizeram que uno pense que como sociedade podemos ser um pouco melhores. Mas depois houve situações muito dolorosas por exemplo, médicos voltaram para sua casa e as pessoas fecharam a porta da casa dizendo: você é médico, você tem infecção, você tem Covid, tem que sair daqui, é perigoso para sua casa. Coisas muito estranhas. Depois muitas lutas nas favelas, não, nas vilas nossas, nos bairros, pessoas também peleando, ele tem Covid, e as pessoas se agolpavam, tem problemas de muita violência. Também temos uma problemática que para nós é muito importante e muito dolorosa também, que é o crescimento dos casos de violência de gênero. Tivemos os primeiros 60 dias da pandemia, tivemos uns 55 femicídios. É muito. As denúncias de violência de gênero aumentaram 20% depois da declaração da pandemia. Ou seja, as pessoas ficaram na casa e os problemas foram muito mais grandes sempre. Então, isso também mostra a situação de violência, né, que temos na vida de todos os dias. Nada, agora acho que
todos temos o mesmo medo, não? Que nisto não tenhamos uma aprendizagem, um ensino para deixar a nossos filhos uma sociedade muito mais igualitária, muito melhor, não? Acho que, desculpa, uma coisa mais, somente, que também o direito, na Argentina, por exemplo, o direito não tem uma resposta hoje. Os tribunais judiciais na Argentina estão fechados. Só questões urgentes, só questões urgentes. Ou todos os advogados estamos na casa fazendo... Não temos trabalho. Estamos pensando, estamos dando aulas para amigos brasileiros, estamos na casa pensando o que vai passar amanhã. Eu tenho a sorte de ter uma família, ter minha casa, não tenho que pagar uma aluguel, mas as pessoas que têm compromissos, que têm que fazer pagamentos muito mais grandes, tudo, tem uma problemática muito grande. Então, volto ao princípio da conversação, não? A situação de estado de bem-estar, né, da Argentina começou a mostrar uma faceta, uma cara de um estado de mal-estar, de doença, não? Sim. Muito pertinente essas questões, porque, de fato, aqui no Brasil nós também tivemos um índice muito grande de feminicídio, né, um aumento da violência doméstica, o próprio número de divórcios, né, então as pessoas não se aguentam, né. Algumas semanas atrás veio um cliente aqui no meu escritório, né, no estúdio, e ele comentou sobre uma situação de divórcio, que ele queria se divorciar, e eu falei, olha, né, tem certeza, né, você tá certo disso mesmo, vai até o fim. Ele falou, eu não perco essa oportunidade. Então, acho que a convivência social, né, nos faz até refletir qual modelo social que nós temos, né? O professor Damian comentou bem a questão, na infância a gente jogava bola na rua, brincava, né? Hoje é uma sociedade mais conectada, que talvez não consegue se relacionar, no videogame, exatamente, não consegue se relacionar, e quando esse momento de pandemia vem, né, e nos obriga a ser o que deveríamos ser, né, seres relacionáveis, como diria o Aristóteles, né, nós somos animais políticos, seres que não conseguem viver fora de uma sociedade, isso é uma realidade. Outra situação também que nós temos acompanhado aqui no Brasil, lógico que não se divulga muito isso em função do tema, mas é o índice de suicídios, né? Tem se levado muito a questão da saúde mental das pessoas que têm ficado em casa, que têm perdido seus empregos, que têm fechado as suas empresas. Então, são situações, são problemas sociais que precisam de reflexões, né, da academia para auxiliar a tomada de decisões nas políticas públicas. E até um comentário com relação ao que o Thiago destacou, né, desses movimentos agora que estão emergindo com relação ao racismo, né, acho que em Paris também nós tivemos agora um movimento nesse sentido, e me parece, até falei em uma das aulas na semana passada, ou acho que essa semana com os alunos, que a velha máxima do pão e circo, né, que você tem alimento e você tem um entretenimento para a população acaba não se opondo muito às atitudes do Estado, né? E a partir do momento que nós temos uma crise em que eu não tenho pão, né? Alguns passam por dificuldade financeira e outros não têm um entretenimento, né? Não consigo mais ver o Grêmio dar um show de futebol, né? Na Libertadores, agora que nós íamos para o tetracampeonato, né, teve essa interrupção, eu começo a pensar em coisas, em situações que levam a uma revolta, né, com relação à sociedade, né? Então, eu acredito que essas revoltas até podem ter um efeito reverso no sentido de garantir uma flexibilização muito maior desse relaxamento social para que o governo tenha o controle nesses focos revolucionários, digamos assim. Até porque em Buenos Aires, né, toda quinta-feira segue, não sei se segue ainda as Irmãs da Praça de Maio, fazendo os protestos lá, né, mas o país argentino, eles são muito
engajar nisso. As protestas na Praça de Maio não tem, não, porque está fechado o centro de Buenos Aires, mas as protestas agora tem muito mais espaço, não, porque tem que fazer o distanciamento social de 1,5 metro, aproximadamente 2 metros, então ocupa muito mais espaço. Então, 10 pessoas tem 10 caixas, não, aproximadamente. Não, mas agora temos igualmente as protestas dos comerciantes que querem abrir sus negócios, sus lojas, os empregados de uma empresa que está despedindo pessoas. É a primeira vez na história da Argentina, com a pandemia, o presidente dictou um decreto uma ordenança que impede os despidos. Está proibido despedir pessoas, despedir empregados, compreende, não? Demitir? Sim. Despedir. Demissão, né? É proibida a demissão. Isso, está proibida a demissão dos empregados. Isso. Então, é uma coisa muito nova, é uma situação muito particular, muito especial para nós. O Estado fala que o governo, nós vamos ajudar a todos, se você precisa trabalhar, vai trabalhar, se você precisa de dinheiro, o Estado vai dar dinheiro. Então, foi uma proposta muito linda, muito bonita, de um governo novo, não? Este governo começou em dezembro, não, 2019, mas a situação hoje já está muito avançada, não? Já estamos a 73 dias de isolamento, eu estou a 77, porque comecei uns dias antes, para os meninos fecharam as escolas, por exemplo, então as escolas fecharam primeiro, as empresas fecharam depois. Então, os que temos filhos, tivemos que ficar na casa uns dias antes. Então, a situação é muito complexa, muito complicada, e acho que o que você estava falando antes, não? A situação do racismo, a situação dos suicídios, a situação da violência de gênero, são todas mostras da violência que temos na sociedade, que a violência não tem quarentena, não? A violência nos médios, nas mídias, nas redes sociais, não? As pessoas deixam mensagens que, você a coisa que está falando lá, que matar a todos, que sacar os negros da ele. Tem as mesmas coisas que nós temos nas sociedades todos os dias, na rua, nas praças, na praia, todas as mesmas coisas agora ficam em espaços muito mais fechados. Então, tem uma potenciação da violência muito grande, não? Para mim, no meu caso, minha casa agora, com meus filhos e minha esposa, tem uma situação de um plantel que tem também uma coisa a dizer, temos tempo aqui, vamos estar fechados aqui, temos que baixar as problemáticas, falar muitas coisas, se tem uma problemática que temos que falar. Isso não pode ser uma política do Estado, tem que ser uma coisa da casa, uma coisa privada, mas acho que todos temos que fazer a mesma coisa, não? Temos que tentar resolver as problemáticas pensando no dia de manhã, não? E pensando um pouco mais que um só, não? Não fica sozinho na vida, não? Existe amanhã. É verdade. É verdade. Esse egoísmo, né? Ele realmente emergiu das pessoas, né? A gente Isso. precisa resgatar esse ideal iluminista da fraternidade, né? De pensar nos próximos. Até porque, né? A doença se espalha em função. A gente só vai ter um controle sobre ela se cada um fizer a sua parte, né? Então, da mesma forma, isso se reflete na importância de não sermos egoístas, de não pensarmos individualmente. Eu acho que os efeitos dos direitos humanos, eles se irradiam de uma maneira coletiva, né? Não sei se mais alguém tem algum outro questionamento que queira fazer para o professor Damião. Nara, tem um questionamento? Por favor, Nara. Ela sempre tem. Professor, teve um filme que saiu na Netflix, eu não sei se ele é espanhol ou argentino, mas eu achei muito interessante porque veio logo no começo da pandemia, que falava muito sobre o egoísmo. Não sei se o senhor assistiu, mas o nome do filme é O Poço. E
também teve outros questionamentos em torno dessa questão do egoísmo, como, por exemplo, os Estados Unidos, quando ele se manifestou que se houvesse a vacina, eles seriam os primeiros a serem curados, vamos dizer. Então, eu penso que, de tudo isso que nós estamos passando, eu acho que trabalhar o egoísmo, que está de uma forma estrutural em cada um de nós, até inconscientemente, eu acho que vai ser a maior lição de toda essa pandemia, de toda essa experiência que nós estamos vivendo. E é isso. Aí, tá bom. Muito obrigado, Nara. Recém enviei pelo chat da nossa conversação que existem, encontrei temos duas publicações desse assunto, não, em espanhol. A primeira do meio de Espanha, que falava da situação de como vai ser a vida depois da pandemia. Se seremos melhores, ou vamos a ser, ou voltará o egoísmo depois da pandemia. E também enviei um diário daqui da Argentina, do Página 12, é o nome dele, que fala que mientras ficamos na casa, mientras ficamos moramos com a pandemia, não temos espaço para o egoísmo, não? Depois, se você pode, Nara pode ver as duas e se você compreende, comparte os fundamentos dos periodistas, por exemplo, não? Acho que a problemática, dizendo o mesmo que antes, não? A problemática é uma situação que não tem que ver com o direito, não tem que ver com as pessoas, tem que ver com nesta pandemia é um resultado, é um resultado social, não? Como se diz o resultado? É um devenir social, não? Ou seja, Mateus, resultado? Um dever social, né? Isso, sim, porque se nós ficamos agora com nessa situação, foi porque não compreendimos qual era a situação na China, a situação da Ásia, e pensamos que a primeira coisa que falamos na Argentina, por exemplo, quando viram as primeiras notícias do vírus no Covid, a primeira coisa que disseram foi: não vai chegar aqui, não vai chegar à Latinoamérica, não vai chegar na Argentina não vai ter mortos disso. O primeiro que falou o presidente de Bolsonaro, por exemplo, não vou usar máscara, não vou usar isso, não vou usar o outro, não. Sempre quero mostrar essa força. E noutra situação, por exemplo, o presidente de Estados Unidos, no outro dia, não, ele foi à igreja, que havia sido invadida, que havia sido com distúrbios, com inconvenientes na praça, não? Ele puso aos militares, não, para que liberem a zona, e ele caminhou tranquilamente, mostrando que estava tudo bem, que tem paz, não, que não tem problemas na praça e demais. Então, essas são situações que eu penso que vai em contra do que nós temos que fazer, não? Eu penso também que do Estado tem que não somente tem que mostrar uma solidariedade, senão também tem que dar às pessoas a oportunidade de trabalhar, de ter que pensar coisas novas, não é uma coisa de esperar. Situações uma coisa é deixar que o tempo passe, não é dizer, vamos a fechar os negócios, as pessoas começam a suicidar-se, tem violência, tem todo. E outra coisa muito distinta é pensar políticas públicas para melhorar a situação e para aguardar, e para mostrar às pessoas que, depois da pandemia, também tem uma vida sem egoísmo, sem todas as coisas malas que seguem passando agora também. Obrigada, professor. De nada. Com certeza, é importante pensar, trazer um alento e uma esperança, porque as consequências dessa crise, sem dúvida,
elas talvez sejam incalculáveis nesse primeiro momento, né? Aqui no Brasil nós já tínhamos um déficit fiscal muito grande, né, bilionário, e isso tem se aumentado em função dos auxílios que o Estado tem dado às pessoas, né? Hoje, algumas pessoas conseguem receber até R$600, 3 parcelas de R$600 para sobreviver, e isso tem um custo de trilhões de reais, né, para o Estado que já não tinha condições, né? E o que eu também destaco aqui com os alunos, a gente faz algumas reflexões durante as aulas, é a questão de que esse momento que nós vivemos, ele também deixa claro que nós, países latino-americanos, nós não temos mais condições de suportar os privilégios de agentes públicos, né, e um gasto ineficiente do Estado, né? Em 2017, aqui no Brasil, o Banco Mundial ele elaborou um relatório financeiro sobre como funciona essa questão brasileira, né? E descobriu-se que o Estado ele gasta muito e gasta mal, né? E no período do Tiradentes, né? Nós temos um feriado aqui do Tiradentes, que é o período que a gente chama da Inconfidência Mineira, onde esse Tiradentes, que era um dentista, ele se opôs contra o quinto dos infernos, que nós chamávamos, né? Que seria um quinto do PIB, do produto bruto, era a questão de impostos pagos à coroa portuguesa, né? E ele acabou sendo enforcado, foi uma sentença bem drástica, não sei se o professor Damian conhece a história, né? Mas destruíram a casa dele, jogaram sal para não crescer nada em cima, odiaram o cara, né? E hoje nós pagamos aí 1/3, né? Praticamente vamos aí na metade de junho, é o período que nós trabalhamos para pagar impostos. Não que pagar impostos seja ruim, mas o retorno, né, para se efetivar direitos fundamentais importantes, como a saúde, como o próprio direito de ir e vir, como a liberdade econômica, acaba se limitando, porque muitas vezes nós temos aí que sustentar regalias do Estado, né? Então, acho que passou também da hora de nós fazermos essa reflexão com países latino-americanos, no sentido de que não é mais possível para os nossos países, né, numa população que passa tanta dificuldade, nós investirmos em situações como essas, né, como aqui se você vai em Brasília, por exemplo, né, eu nasci em Brasília, a capital do Brasil, e lá você vê palácios, você vê construções, uma coisa totalmente fora da realidade que são as regiões brasileiras, né? Então isso não estou dizendo que tem que popularizar, mas talvez a gente precise olhar para países nórdicos, verificar como funciona essa política mais assim de austeridade com relação aos agentes públicos, né, e aplicando esse dinheiro de uma forma mais efetiva, né, nos direitos humanos e fundamentais, em ações que promovam isso. O Thiago destacou aqui também, né, infelizmente nós temos um mal aqui que as pessoas, mesmo assim, né, traduzindo essa questão do egoísmo, né, diante de uma necessidade tão complicada como essa, ainda não precisando, às vezes querem esse emergencial, né, de R$600. Esses dias eu vi até em uma rede social que o cara ensinava como pegar os R$600 e você empreender, investir na bolsa de valores, para comprar ações. Então, R$600 é para quem não tem dinheiro para comer, né? Simplesmente, hoje com R$600 aqui no Brasil, você faz uma compra aí muito, sei lá, que dura uma semana, talvez, na sua casa, aí não um dinheiro muito elevado, né, para sustentar uma família, né? E as pessoas acabam agindo de má fé, às vezes, por conta disso. Alguém tem mais alguma outra pergunta aí para o professor Damian? A Nara, tem mais algumas aí? Professor, eu posso falar uma coisa para descontrair o final dessa conferência? Claro, claro. É para o professor Damian. Se não for ofendê-lo, tudo bem, né? Não. Professor Damian, você concorda que o nosso futebol é o melhor do mundo? Nosso futebol de Latinoamérica, sim, é o melhor do mundo. Esse é um tema polêmico, esse tem que ficar para uma outra aula. Mas você foi bom na resposta. Como? Você se saiu bem na resposta.
Mas do áudio, não, não posso falar, desculpe. Professor Matheus, acabo de ler o comentário de Tiago Rodrigues, que fala um tal Gabigol. Se você pode fazer alguma redução da qualificação dele, algum ajusticiamento de... Aqui nós temos uma crise grave, professor. O Flamengo ficou 38 anos sem saber o que é jogar uma final de Libertadores. 38 anos. Eu acredito que o professor viu a primeira vez uma final da Libertadores, assim como a maioria dos flamenguistas vivos no Brasil, né? Uma final de Libertadores, da época do Zico. Nós, que somos gremistas, que torcemos por River Plate, isso é natural, né? Todo final de ano nós estamos ali na semifinal, né, disputando, então é uma coisa assim, a gente nem vê a fase de grupos porque é uma coisa assim muito pacata, muito monótona. Nada, hoje, puedo ver assim, a mesma situação que tivemos antes da quarentena, antes da pandemia, agora tem o mesmo. Estamos falando do mesmo, estamos falando de futebol, estamos falando de flamenguistas, Grêmio, de River, Boca, sempre o mesmo. A situação não vai cambiar, vamos ser sempre os mesmos. É verdade, é verdade. E o brasileiro tem um mal, né? A gente brinca aqui que o brasileiro, a primeira coisa que ele faz diante de uma crise é fazer memes, né? Então ele faz piada, ele não busca uma solução. Vamos com a crise, né? Vamos morrer sorrindo. Essa. Professor Matheus, não sei se você falou com seus alunos e comentou que você é uma pessoa muito famosa aqui. Sempre participa com suas palestras, com suas pesquisas na Universidade de Buenos Aires, ano 2016, se não estou errando, 2017, 2018, também na Universidade de Belgrano. Não? Neste ano também vai participar professor Matheus com sua palestra, nosso terceiro simpósio de direitos fundamentais, direitos humanos e direitos das famílias, ou não, realidade social latino-americana. Não sei quais das dois vai compartilhar com nossos, mas aproveito para convidar a vocês, a convidar aos alunos, aos que mostram a cara, como a senhorita Nara, e aos que escondem detrás das letras, das fotos que não estão bonitos, não? Tem que mostrar a cara das 8 da manhã, tem que ter a mesma que nós, não? Tem que ter força de vontade para isso. Então, convido a todos do evento, depois, através do professor Matheus, vou enviar um convite especial para todos vocês. Acho que vai ser muito interessante para vocês, porque vai ser com expositores, com palestrantes de Argentina, do Brasil, de Chile, de Paraguai, de Colômbia, de México. Então, vai ser uma atividade muito boa para compartilhar, para ter o mesmo que estamos tendo agora, não? Temos a oportunidade de compartilhar, de fazer perguntas, de fazer questões, de estar de acordo e não não estar de acordo como professor, com uma coisa, com uma justificação, com uma ideia distinta, não é mal, todo o contrário, é a forma da forma que nós vamos a falar, que vamos a mostrar nosso conhecimento, isso é o que nós temos que ter mais respeito, e sacar o egoísmo daqui. Então, aguardo acho que vamos a contar com todos vocês, que vai gostar muito do evento que estamos organizando com a Universidade de Belgrano, com a Universidade de Pontifícia de Paraná, PUC, também com o professor Matheus e tantos outros palestrantes queridos do Brasil. Obrigado, professor. Eu até ia comentar sobre isso, né, sobre essa situação do evento, né, com certeza a gente vai ter uma participação aí dos alunos aqui, né, um evento realmente de grande importância, né, com vários palestrantes a nível mundial, e eu me sinto honrado sempre com os convites, com as participações que tenho tido nas aulas, né, na Universidade de Buenos Aires, na própria Universidade de Belgrano. Dessa vez agora, a gente costuma fazer esse evento muitas vezes presencial também, né, professor, mas em função da pandemia, acabamos que vamos manter dessa forma virtual, né. Na sequência, vou passar para vocês a questão do link de acesso, possivelmente será por algum dispositivo desse, né, do Google, Zoom, alguma coisa nesse sentido, né, professor Damiano? Uhum. Exatamente. Aí, nós temos já um grupo, né, no Facebook, né, não sei aqui,
todos têm um Facebook, então lá vão ser postadas já as informações e já é agora o início no dia 16 de junho, salvo engano, né? 17 de junho. 17, 18 e 19 de junho, temos muitas atividades, temos direito penal, temos direito das famílias, temos problemáticas sociais da Latinoamérica, temos temos para falar de Covid também temos para falar da situação da pandemia no México, no Colômbia, na Argentina, no Paraguai. Sinceramente, temos uma cercania, uma proximidade com os palestrantes que têm a oportunidade de falar das pesquisas, de teses, de doutorais. Sinceramente, temos muitas pessoas que vão aproveitar para poder chegar a diferentes espaços acadêmicos que não sempre têm a oportunidade, não? Então, acho que vai ser uma muito boa oportunidade para compartilhar um evento desses. Com certeza. Pessoal, mais alguma questão? Nara, por favor. Como? A Nara tem uma questão ainda. Nara tem uma pergunta, uma questão. Não? É a última, eu prometo. Isso é uma novidade, que ela tenha uma questão. Professor, quando tudo se normalizar e você voltar a dar aula para os seus alunos, voltar a advogar, quando toda essa pandemia passar, qual vai ser a maior lição que você, enquanto profissional do direito, vai tirar de tudo isso? A última parte da questão, desculpe, o que você falou. Depois que tudo isso passar, que você voltar a advogar, a dar aula, a palestrar, qual vai ser a maior lição que você vai passar, que você vai aprender sobre tudo isso e passar adiante para quem sempre vai estar te ouvindo? Essa é uma boa pergunta, não pensei nisso. Você pensou nisso, Matheus? Olha, eu acredito que não tem uma resposta também muito concreta, mas grande parte do que talvez construa essa resposta seja as discussões que nós tivemos hoje por essa manhã, né? A necessidade de pensar no próximo, né? A necessidade dessa fraternidade, de compreender cada vez mais a essência do ser humano, né? Como um ser relacional, né? Nós precisamos de relacionamento. Talvez se não existissem essas tecnologias, né? Fico pensando como seria em 1920 com a gripe espanhola, né? Onde não tinha internet, onde as pessoas tinham que ficar isoladas e não tinham contato, né? Muitos netos vão de avós aqui no Brasil também, lamentavelmente, eu participei de alguns velórios e tem sido bem complicado, né? A questão do, não sei se é velório em espanhol, quando uma pessoa morre. Então, assim, tem um número reduzido de pessoas, é mais curto, né, o período ali, e geralmente é um momento triste para as famílias, né, não pode dar um abraço. Então, são situações realmente que, talvez nesse caminho, né, de que o ser humano ele precisa valorizar mais as relações interpessoais, que tanto nos tem feito falta, né, e ao mesmo tempo também verificar que há algumas questões que nós somos aí, nós não somos, nós precisamos melhorar, né, porque enquanto o mundo está falando, a gente faz piada, a gente brinca, né, e a gente não se preocupa de fato com questões, a violência aflora, né, o número de divórcios aumenta em função de não se aguentar, né, os pais não querem mais estar com os filhos perto, porque querem que chegue logo às aulas, né, tá aquela confusão na casa, então isso tudo gera uma reflexão importante para nós no futuro, né? Vai ser sopesado e com certeza vamos chegar numa conclusão. Sim, Nara, o que você perguntava também é muito importante, a questão de você, para Nara e para todos os presentes também. Mientras o professor Matheus falava que eu acho que a primeira, tenho duas reflexões. A primeira que não temos que deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, não? Os problemas, as coisas que temos pendentes, que temos que fazer, não tem que deixar para amanhã, porque uma coisa que pensamos, não, e se amanhã não posso ir, não posso vir, não, tranquilo, vou passado, não tem problema, mas ninguém pensou nesta possibilidade, não? Ninguém pensou que um dia não vai sair mais, tem que ficar na casa. Então,
tenho que fazer uma coisa hoje, tenho que sair, tenho que ver uma pessoa, tenho que ver a meu pai, a minha mãe, vou ir hoje, porque amanhã, não sei. Não sei se amanhã o mundo vai deixar que eu possa fazer isso. E outra coisa que estou pensando também, que muitas coisas tivemos que fazer para sair, para dar aulas, para compreender coisas novas, não? Agora, como todos dizem, o mundo não vai ser a mesma coisa. Se agora, por exemplo, a próxima vez um aluno disse, professor, não puedo ir à aula de você porque estou impossibilitado, porque tenho um acidente, porque não puedo ficar presente. Tranquilo, aqui tem um móvel, vou dar a aula para vocês, vou prender o telefone, o celular e o aluno que está na casa, que tem uma enfermidade, que tem uma doença, pode ver a aula. O professor não tem que pensar que uma coisa é uma falta de respeito, porque ele tem um telefone, um celular na mão. Essas coisas, penso que, por exemplo, é um exemplo, não, todas as coisas que penso que tem que trocar para mais adelante, para as próximas vezes, para um próximo tempo. Estou pensando, por exemplo, a Universidade de Belgrano, por exemplo, incorporou uma plataforma digital com a pandemia, não? E foi uma boa decisão, foi muito decisiva para ser uma universidade que sempre foi uma ensinança, um ensino presencial, agora tem que dar uma ensinança, um ensino à distância, não? E isso foi uma coisa que tivemos que trocar, que tivemos que aprender, tivemos que fazer capacitação para os professores que não têm ideia como dar uma aula à distância, bom, coisas assim. Então, acho que indefectivelmente vamos fazer uma sociedade, ao menos uma sociedade que vai ter mais ferramentas que antes. Isso segura. Até aproveitando, né, aqui no Brasil a justiça já voltou, né, os processos já voltaram a funcionar e nós temos tido uma experiência muito boa, né, na semana passada eu cheguei a fazer 3 audiências pelo Zoom, né, por esses canais de videoconferência, né, e eu acredito que isso vai ser algo para ficar, né, porque se nós analisarmos os tempos de hoje não faz muito sentido você ter que se deslocar ao fórum, né, e diante do juiz, sendo que você pode fazer isso no conforto, às vezes, do seu escritório ou da sua casa, da sua residência. Então, é uma situação também muito interessante e que acredito que vai refletir no mundo jurídico após essa pandemia. Mas, enfim, eu gostaria de novamente agradecer, professor Damião, pela sua participação. Posso pedir um desejo? Um desejo? Claro. Se as pessoas que tenham, nesse momento, que não tem puedo ver a cara de todos, se podem conectar, mostrar as caras, não? Mostrar quem está do outro lado das letras, a Giovana, que tem uma foto muito, muito bonita, que tem do outro lado, não? Rudney, que tem detrás dos ojos. Lúcio, né? O pessoal, eles estão acostumados a participar da aula de pijama, professor. Sim. Tá bom. Mas eu tô de bermuda, né? Até abaixo tem um pantalão de futebol, não? Nada só mostra isso, não? Essa parte só mostra. Daqui para baixo tem uma. Tá bom. Ela foi tem muita vontade para participar, tem uma cara. Mas vamos, não sei, cadê a Lorena aí? Deu para pentear o cabelo aí, Lorena? A Ariane, a Giovana? Tem posto, tem o muting. Nem levantaram da cama ainda. Tá bom. Para o simpósio, aguardamos que são depois da 8 da manhã, tem tempo para lavar a cara, tem para café da manhã, tem tempo. É verdade. Todos aí convidados. Professor Damião, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. Sempre é muito bom tê-lo conosco aqui, né? Uma pessoa muito querida por mim e certamente por todos os alunos agora aí que tiveram a oportunidade de ter uma aula contigo. Vamos contar com a presença de todos na próxima aula. Lembrando também, né, que o professor Damião, gentilmente, né, tô aproveitando da nobreza dele aqui, como diria o Chapolin Colorado,
e ele vai estar conosco ainda na Unifama na próxima quarta-feira, né, no período da noite, com uma outra turma que eu leciono lá, para eles não ficarem com ciúmes, né, de vocês aqui. Então, o professor Damian gentilmente aceitou também fazer uma exposição lá, e vocês estão todos convidados, né, porque já vocês vão estar na parte da manhã estudando, eu vou mandar o link para vocês à noite aí, para vocês participarem lá também. Sinara vai ser convidada, ela vai ter mais questões para dizer também. Professor Damian, queria te agradecer e pedir desculpa da brincadeira do futebol. Não pense que eu... Não tem problema, não tem problema. Tem que reprovar ela também. Tá anotado aqui. Tem que anotar. Não tem problema. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela consideração, pelo convite, pelo respeito de todos e todas, e fico à disposição. Agora tem e-mail, a partir de agora sou um amigo mais para vocês. Bem? Muito obrigado, professor Damian, muito obrigado, pessoal, né? O pessoal que está na cama ainda, né? Vamos levantar aí, vamos fazer Aproveitem que agora pode. Quando tenhamos que voltar nas aulas, não vai ter mais tempo para fazer isso. Perfeito. Então tá bom, eu vou encerrar aqui a conferência, né? Na sequência, essa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível, vou compartilhar depois com o professor Damian, né? Sigam ele aí no Instagram, eu postei lá no meu Instagram uma foto aqui da nossa aula, né? No Facebook, ele é um professor muito bacana, um grande amigo mesmo, né? E vocês vão ver que realmente vocês vão aprender muito com ele aí, não só como profissional de direito, um jurista, referência, mas também como um grande ser humano, um grande ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, un cariño a todos. Que tengan una muy buena semana, un buen desarrollo de hoy. De hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy jueves, o sea, una quinta-feira para ustedes, para mí jueves. Y bueno, desde ya les mando un abrazo y bueno, aprovechen que tienen un gran profesor. Nos estamos al habla. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Aonde que sai, professor? Na telinha ali Eu não acredito que eu falei que o cara mais top da galáxia fez uma brincadeira de futebol.